Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite, irmãos. Glória do Senhor. Amém. Como é bom estarmos juntos. Fecha seus olhos. Vamos estar falando com o Pai. Pai querido, Senhor, nós já louvamos ao Senhor e vamos estar agora, Senhor, meditando, na Tua palavra. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim. Então seja, Pai querido, com cada um de nós. Cuida, Senhor, de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor, que todos possam se assentar. E o título dessa mensagem é Confiar em Deus, o único que pode realizar o seu sonho. Amém? Então vamos estar lendo 1 Samuel 1. Amém? 1 Samuel 1, que fala assim: Havia um certo homem levita de Ramataim, Tisufim, Remataim, Sofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, que chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eluim, e bisneto de Tom, filho de Zufi, e Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, a sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Iavé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então, Eucana, o seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não se alimenta? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Cerca dessa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao seu Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembras de mim, e não te esquece da tua serva, mas lhe concedes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Iavé, por todos os dias da vida. O seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli olhava os movimentos da sua boca. E como Ana estava orando, silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com esta palavra: Ó, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor.
Não julga a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o teu Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que lhe respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Todos sabem dessa história de Ana. Mas hoje nós estamos tratando e vendo de uma mulher que tinha uma angústia na alma. Quantos de nós não temos? Quantos de nós, às vezes, nós temos um sonho, temos um alvo? Quantos de nós, às vezes, nós temos a nossa fé, às vezes ela já está abalada por um sonho que já é longo, né, que você tem, às vezes, clamado, né, pedido, né, ao Senhor. E pessoas sabem, né, que você já tem pedido, né, ao Senhor e que não consegue. Tem anos, né, que você pede, anos que você está na casa do Senhor, que você chora, né, que você pede, né, ao Senhor, e que até hoje este sonho não chegou até você. Muitas pessoas, elas te julgam, falam: nossa, mas Elisete já está aqui na igreja, já tem tantos anos, e o Senhor não a ouve. Será que ela pecou? Será que não é uma maldição? Será quem lá da casa dela pecou? Quantos nos julgam por não havermos, às vezes, os nossos sonhos, às vezes as nossas petições serem respondidas? Assim como Ana, nós estamos falando aqui, irmão, de um sacerdote que olhou para uma mulher que estava chorosa e a julgou que estava bêbada. Quantos não te julgam por você estar triste, às vezes chorando, e já logo já a lançam? Essa aí não tem jeito. Essa aí, o sonho dela não vai realizar, ela está cheia de pecado. Ela não pede mais, o Senhor não vai mais fazer, porque ela vive em pecado. Mas o Senhor trouxe cada um de nós hoje, nessa noite, para falar que o teu sonho, Ele vai realizar. Que o teu sonho, Ele abre portas para você nessa noite. Independe dos seus atos, irmãos. Independe de o que você tem feito. Deus, Ele não olha para nós como o homem olha. Deus não olha para nós como o homem olha. Eu erro, o homem olha, ele me julga e já me lança pedra, já me dá o julgamento. Ele faz uma pergunta para Ana e já logo lança o julgamento. Até quando mulher vai estar embriagada? Ele nem procurou saber qual era o problema, qual era a dor, o porquê que ela estava assim. Já logo lança. Até quando, mulher? E quantos têm falado isso com você? Até quando vocês vão continuar nessa vida errônea? Até quando você vai permanecer nesse caminho que tem travado o seu sonho? Mas Deus fala com você e comigo nessa noite que Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a resposta para o teu sonho. Quantos de nós enterrou os nossos sonhos? Eles já estão em uma lápide, escrito assim: aqui jaz o sonho. E o Senhor pede a cada um de nós: desenterre o seu sonho e traz para mim, porque eu vou realizá-lo. Quantos já nem sabem o que é sonho? Só vive um dia após o outro. Quantas pessoas que a cada ano escreve projetos e já nem sabe o que escreveu, o que pediu, já não sonham mais, vivem no automático, irmãos. Nós estamos vivendo no automático, já não sonha, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme e acorda. E o seu sonho mesmo você nem sabe o que é mais, porque roubou-se isso de você. E o Senhor quer hoje que você volte a sonhar.
Tem um grande louvor, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Por que que nós paramos de sonhar? Porque o mundo tirou isso de nós. Porque pessoas cruéis que estão do nosso lado, elas falam que você não pode mais sonhar, porque isso não é permitido mais, porque passou o tempo, porque você é velho, você não tem mais idade. Quem falou isso? Quem disse que quem já tem filho não pode estudar? Quem disse que quem já está com uma certa idade não pode mais sonhar? Deus fala que nós podemos ter sonhos e Ele vai realizar os nossos sonhos. Basta você colocar o seu sonho diante do altar dele. A diferença está nisso. E Ana vem mostrar para nós que ela não desistiu dos seus sonhos, apesar dos intempéries da vida. Ela tinha uma inimiga dentro de casa, que é pior que isso, irmãos. Porque muitos têm inimigos do lado de fora. Que é os seus vizinhos, os seus familiares, que têm inveja de você, inveja de coisas que você tem. Então está do lado de fora. Mas Ana não, tinha dentro de casa uma inimiga que ria dela constantemente, todos os dias. Ria porque ela não podia ter filhos, só que ela ria. Mas o Senhor tinha para ela algo maior. E o sonho de Ana era ter filhos. E mais, quando Ana fosse ter filho, o filho dela ia ser escolhido de Deus para fazer a diferença. O teu sonho pode ser um sonho que ainda vai vir e ainda vai fazer a diferença nesta nação. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que ainda não receberam os seus sonhos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que quando receberam os seus sonhos já não estão mais aqui. Cadê as pessoas que pediram emprego, carro, casamento, receberam e deram tchau para o Senhor? Não vêm mais no culto. Não são gratos ao Senhor. Tem muitas pessoas que não vão poder, porque se o Senhor lhe der, vão embora. Então o Senhor trava e não te dá o seu sonho. Mas o Senhor, Ele quer que você seja um filho maduro. Que você saiba receber o que Ele tem para te dar. Porque o problema não está em Deus, Ele vai te dar. Mas você tem que ser maduro para saber o quê? Receber o que Ele tem para você. Então, qual é o seu sonho hoje? O que você quer do Senhor hoje? Ele não tem nenhum problema em realizar o seu sonho. E o Senhor chama você, sonha novamente, viva novamente. Você não é robô, você tem vivido como um zumbi, você tem vivido como um robô. O mundo ditou o que você é e você tem vivido. A cada manhã você não é uma nova pessoa, você é o mesmo todos os dias. E o Senhor quer transformar você, que não é mais um sonhador, em um sonhador, em um filho dele, que tem todas as coisas nele. O Senhor é aquele que torna o impossível possível. Então por que você parou de crer nisso? Por que você parou de sonhar? Por que você parou de querer coisas? Por que você parou, irmãos, de querer algo? Você simplesmente vive um dia após o outro e tá bom. Eu não quero mais nada. Pois eu quero, irmãos, o que é meu de direito. Eu sonho e a cada dia eu quero mais, porque o Senhor é este. É um Pai que me concede todos os meus sonhos. Só que tem coisa que Ele não vai me dar. Sabe por quê? Porque os sonhos dele é maior do que os meus sonhos. E tem coisa que Ele não vai me dar, porque Ele tem coisa maior ainda para mim. E o tempo dele vai chegar na minha vida no tempo correto. E tem coisas que para mim Ele vai me dar que vai ser maior, né, do que aquilo que eu pensei, do que eu imaginei. Pensa nisso. E o Senhor tem isso para cada um de nós. E Deus, Ele adia os nossos sonhos para nos mostrar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos. Quando você passar a valorizar o Deus
e não as bênçãos vão correr atrás de nós. E o Senhor quer isso de cada um de nós. Ele quer que a primazia da nossa vida seja Ele. O Senhor é o primeiro. Quando Ele é o primeiro da sua vida, as outras coisas vão correr atrás de nós. Só que nós estamos vivendo em uma geração que quer as bênçãos do Senhor e não quer o abençoador. Quer somente o que Ele pode dar. Isso é muito pequeno, irmãos. Deus, Ele pode nos dar todas as coisas. E a nossa maior necessidade não é bênçãos, e sim o Deus da bênção. Porque sem bênçãos a gente vive, mas sem Deus não. Quantas pessoas que estão aí fora, tão ricas, têm muito dinheiro, têm tudo, mas não são felizes. Estão infelizes. Lhe faltam algo. Estão lá fora, mas estão tristes. Eu conheço, né, pessoas assim. Que sempre falam, me falta algo, falta o quê? Falta o Senhor. Porque o Senhor é a verdadeira riqueza, é a verdadeira alegria, o Senhor é a verdadeira paz, Ele que traz o verdadeiro gozo, Ele que é para nós o nosso tudo. E se nós entendermos isso, irmãos, e colocarmos a nossa maior riqueza no altar, as demais coisas vão nos ser acrescentadas. E o Senhor chama cada um de nós hoje, volte a sonhar. Ana, ela entendeu que Samuel veio de Deus. E que se era de Deus, ela devolveu. Então, quando ela devolve ele para Deus, olha onde estava o coração de Ana. Em Deus. Ana, quando quis ter filho, ela teve filho, irmãos. Mas ela devolveu ele para Deus. E Deus hoje te pede o seu Samuel, coloca aqui no altar. Quem tem sido o seu Samuel? O que tem sido o seu Samuel? O que tem te travado? Em que você tem posto o seu coração? O Senhor, Ele não divide você com ninguém. Ele tem ciúme de você. Muitos estão presos em vícios. Muitos estão presos em relacionamentos, em filhos. Não larga. O Senhor não divide a honra com ninguém. Se você está preso no seu filho, cuidado. No seu marido, cuidado. O Senhor quer que você coloque tudo aqui. Tudo é dele. Nada é nosso. O nosso marido, nosso filho, as nossas coisas, nada é nosso. Tudo é do Senhor. E quando a gente entrega, irmãos, tudo a Ele, Ele faz do jeito dele. E eu posso dizer isso de mim mesma. Tem coisas que eu não entrego ainda, né, para o Senhor, por isso sofro. Por isso ainda fico pelejando. E hoje é o dia da gente entregar tudo para o Senhor. Entrega o seu sonho, o seu sofrimento. Faça como Ana. Ana chorou aos pés do Senhor. Muitos contam os seus problemas para as pessoas. E as pessoas não querem o seu bem. Elas vibram quando você chora. Elas vibram quando você conta para elas os seus problemas. E o Senhor fala hoje, conta para mim, filho. Não confia em ninguém. Olha, problema é para se derramar diante de Deus. Não conta para ninguém. Conta para Deus os seus problemas. Porque Ele vai fazer algo para você. Ele é o Deus da solução. Quando nós estamos diante dEle, Ele vem com a solução, né, para você. Amém? Glórias ao Senhor. E nós temos que saber que os nossos sonhos, muitas das vezes, eles podem estar sendo retidos, porque nós não estamos entregando eles para o Senhor. Tudo o que temos é do Senhor. E quando você pôr isso na sua cabeça, e você saber que o que você tem é do Senhor, a sua vida muda, irmãos. Mas por que você ainda sofre tanto? Por que você ainda fica pelejando tanto? Porque você quer fazer tudo na força do seu braço. Nós estávamos conversando sobre isso essa semana. Nós temos ainda muitas dúvidas. Muita coisa que a gente não entende. Por quê? Tudo a gente quer dar o nosso jeito.
A gente quer saber, mas o Senhor tem coisa que não nos revela. Basta nos entregar a Ele e Ele virá até nós com as suas bênçãos. Ele está aqui hoje para cada um de nós. Só que muitas pessoas vêm só de corpo. Ela não entrega a Deus. Ela não sabe que o Deus que nós estamos aqui é um Deus que faz o impossível tornar possível. Que é o Deus da cura. Ele cura os doentes. Ele não tem problema com isso. Mas tem pessoas que querem dar o jeitinho dele. Olha, Senhor, cuida do meu marido. Mas eu vou e falo com ele tudo aquilo que eu quero falar. Você tirou então, né, da mão do Senhor. Nós tiramos todos os dias da mão do Senhor. Quando você fala, você tira. E nós, mulheres, então a gente tira todo dia. Porque você entrega, mas fala. E o Senhor hoje fala com cada uma de nós. Silêncio. Eu vou agir em seu favor. Mas para isso você precisa silenciar. Entregar, calar. Ana sempre, gente, ela ia até o Senhor, ela chorava no Senhor. Aí vem o seu esposo com uma pergunta, que eu falo que é uma pergunta que se é comigo eu ia explodir. Por um acaso eu sou melhor, né, do que 10 filhos? Ó, Senhor Jesus. O sonho de Ana era ser mãe. E ele pergunta para ela se ele não era melhor, né, do que 10 filhos. Claro que não era, ela queria ser mãe. E ele não entende. E marido tem essa mania, né? De querer ser, né, melhor do que os filhos, às vezes. E Ana estava com o seu coração que despedaçado. E ele querendo consolar, ele estava querendo fazer, gente, algo bom, porque ele amava ela. Só que com uma pergunta, né, que na hora, o que você ia fazer? Se o seu marido chega perto de você, você com um sonho, né, de ser mãe, mas eu não sou melhor, né, do que 10 filhos para você? Eu ia falar com ele, claro que não, eu quero ser mãe. Eu quero ter um filho. Para, né, de me perguntar. Mas Ana cala, irmãos. Isso aqui é sabedoria de Deus. Ana calou, saiu e foi orar. Ela não xingou ele, porque ela sabia que ele só estava tentando consolar. Mas muitas de nós não tem essa paciência, não. Já ia estourar. Já ia falar com ele. É claro que eu quero filho. Então ela traz para nós aqui uma sabedoria que você tem que ser. Todos nós temos que ter. Temos que saber o que? Deixar nas mãos do Senhor. Glórias ao Senhor. E vamos para o Salmo 39. Glórias ao Senhor. Aleluia, Pai. E no Salmo 39, nós vemos Davi, que ele decide ficar em silêncio para não pecar. Irmãos, isso é tremendo. Quando você estiver em casa, lê o Salmo 39 todo e medite nele. Davi escolheu ficar em silêncio para não pecar. E Deus fala com cada um de nós hoje. Às vezes precisamos silenciar para não pecarmos. Temos que aprender a segurar a nossa língua para não destruir. Nem toda dor deve ser falada no momento errado. Assim como Ana, que só chorava e se lamentava para Deus. O silêncio, às vezes, é um ato de sabedoria. Silencia a sua dor. Não fala ela para qualquer pessoa que vibra com ela. Que vibra, né, com a sua dor. Nem toda pessoa, irmãos, ela está ali, né, para te apoiar, né, para chorar junto com você. Ela está vibrando, né, com a sua dor. Nem toda pessoa está ali para estender a mão. Ela está ali vibrando, né, com a sua derrota. Até mesmo com as suas conquistas. Tem gente que não está ali para te apoiar. Então cale, silencia, guarda as palavras diante dos homens. Não significa calar o coração diante de Deus. Nós temos que falar com Deus. Amém? O que não falamos para as pessoas, precisamos nos derramar na presença do Senhor. Quantas vezes nós falamos por impulso? Isso é algo terrível.
algo terrível, que é algo que todos nós fazemos. Quantas vezes a gente não fala por impulso e isso gera as feridas que poderiam ser evitadas com o domínio da língua? Com o domínio da língua. Quantas vezes, né, que a gente não age por impulso, não fala por impulso, machuca pessoas que amamos. E fala isso no Salmo 39, que nós precisamos nos silenciar, né? Isso fala lá no versículo 7, né? Depois vocês leem. E fala também que a nossa esperança não está em pessoas, não está nos bens, não está nas circunstâncias, está em Deus. A sua esperança não está em pessoas, não está em circunstâncias, não está em bens, está no Senhor. Ana tinha todo o recurso humano, tinha o marido, né, que amava, ele tinha dinheiro, mas nada disso adiantou, irmãos. Ela tinha dinheiro, ela tinha um marido bom. O que adiantou para Ana? Deus. Tem coisa que é só Deus, né, que pode resolver na sua vida. Não é o dinheiro, não é os seus amigos, a network, é Deus. Então Deus chama você hoje, volte a sonhar, volte a pôr as suas coisas na minha mão, a confiar no altar e a calar. Amém? Só Deus pode realizar os sonhos. Quando tudo é incerto, Deus continua sendo firme. Aonde está a sua esperança hoje? Se tudo falhar, a sua fé, ela permanece em Deus? Se hoje tudo falhar na tua vida, se hoje você perder emprego, filho, marido, a tua fé ainda vai estar em Deus? Se hoje for tirado de nós tudo, igual foi feito com Jó, que perdeu tudo, você mesmo assim ainda louva, né, o Senhor? Você ainda vai permanecer louvando ao Senhor com o mesmo afinco de hoje? Com o mesmo afinco de hoje, você vai louvar o Senhor? Pense nisso comigo hoje. Se lhe for tirado o teu Samuel, se Deus hoje tira o teu filho, teu marido, teus bens, tira tudo, você ainda louva, né, o Senhor? A tua fé ainda vai estar nele? Ou não? Teu amor ainda vai estar no Senhor? Ou não? Nós precisamos confiar em Deus. Senão é negar a dor. É decidir continuar crendo apesar dela. Sonhos que são colocados aos pés de Deus nunca são desperdiçados. Deus trabalha enquanto esperamos. Confiar em Deus é reconhecer que o sonho realizado ainda pertence a Ele. Quando colocamos Deus acima do sonho, Ele nos honra. Conclusão. Ana nos ensina que quem confia em Deus não desiste. Quem confia, ora. Quem confia, espera. Quem confia, entrega. Quem confia, vive para glorificar a Deus. Deus ainda transforma lágrimas em testemunho. Confie. O sonho que Ele colocou em seu coração tem um propósito maior. Amém? Glórias a Deus, e é isso que Deus tem para nós. Volte a sonhar, igreja. Amém? Se coloque de pé. Glórias ao Senhor. Amém. Amém? Feche seus olhos, vamos estar falando com o Pai. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite. Quantos de nós, ó Deus, que não temos mais sonhos? Quantos de nós, ó Deus, enterramos nossos sonhos? Ó Deus, pela correria da vida. Ó Deus, por termos já filhos, por ter passado o tempo. A gente não mais acredita, Senhor, que podemos sonhar. Mas o Senhor conhece o coração de cada filho teu aqui. O Senhor sabe aonde o sonho de cada um, Senhor, está. Aonde, Senhor, que a alegria de cada um parou. Então, Senhor, inunda agora cada coração com o teu poder.
e visita-os, ó Deus, nessa noite. Eles com sonho, mostra a eles, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um deles ainda, o que o Senhor pode fazer na vida de cada um deles ainda. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Pai que realiza sonhos. Então, Senhor, que os teus filhos voltem a sonhar, que os teus filhos, Senhor, voltem a crer em Ti, que eles possam viver um propósito de vida, porque quando nós temos um propósito, a nossa vida se torna mais leve, nós amamos mais. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque o Senhor escolheu a cada um de nós para estarmos aqui. Então venha com o teu poder, venha com a tua unção e derrama sobre nós a tua Shekinah nessa noite e faça, Senhor, a cada um dos teus filhos voltar a ter sonhos, de ânimo, de gozo, Deus, e tira todo o desânimo, todo o cansaço que essa vida, Senhor, trouxe para cada um deles. Tira o fardo, ó Pai querido, de cada um, e que em nome de Jesus nós possamos crescer em Ti, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos aqui como Tua noiva amada, Senhor, e feliz. Cuida, Pai, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome. Louva Ele agora com as suas